com a paz do Senhor, você que está nos acompanhando. E nesta manhã queremos trazer uma breve reflexão para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, ou melhor, João, capítulo de número 9, texto bem conhecido, que tem como título A Cura de um Cego de Nascença. E eu gostaria de ler alguns versículos para essa reflexão. Nos diz a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém. Queridos irmãos, esses dias eu tenho meditado nesse texto, tive a oportunidade de trazer uma reflexão em uma outra ocasião, em um determinado lugar, e é um texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias, e de uma forma prática quero trazer uma reflexão para nós nesta manhã. A Bíblia nos mostra uma situação de um homem que estava, posso dizer, enfrentando uma calamidade em sua vida, momentos, não sei dizer o quanto tempo, mas vinha enfrentando diversas situações que o texto vai declarar para nós aqui. Mas a palavra nos mostra inicialmente que Jesus ia passando. Jesus sempre caminhava muito durante o dia com os seus discípulos. Estima-se que uma grande multidão sempre estava em volta do nosso mestre. Alguns chegam a citar que eram entre 12 e 15 mil pessoas que estavam sempre acompanhando Jesus. Naquele dia, Jesus vai estar passando em um determinado lugar e ele percebe que tem ali um homem que está provavelmente, pelo contexto do que a Bíblia nos mostra, próximo a uma sinagoga, e este homem, ele era portador de uma deficiência. Deficiência essa, diz a Bíblia, que ele era cego de nascença. Logo, quando Jesus vai passando, os discípulos fazem uma indagação, uma pergunta, e dizem quem pecou, ele, aquele que era cego, ou seus pais, para que ele nascesse assim. Aqui eu já começo a perceber que o Senhor Jesus, ele vai ficar em silêncio, observando aquela situação, e agora ele vai ver o que está no coração dos discípulos e daqueles que estão em sua volta, quando eles fazem esse tipo de indagação. Este cego, ele já tinha alguns problemas, além desse que vai ser citado. Qual o primeiro problema podemos destacar deste cego? Ele era cego de nascença. Provavelmente uma doença congênita ou uma má formação fez com que ele nascesse desta maneira. Então era um problema nascer com esta deficiência. Segundo, o texto diz que ele estava mendigando. Logo, cego, mendigando. Até aí, parece que no contexto do Novo Testamento era comum os cegos estarem mendigando. Mas aqui entra mais uma outra preocupação. É que no capítulo 9, a Bíblia diz que ele tinha pai e ele tinha mãe. Então, se ele tinha pai e tinha mãe, o que esse cego estava à porta de uma sinagoga, ou próximo a uma sinagoga, pedindo esmola? Posso destacar uma outra característica aqui, difícil na vida desse cego, é que, além de ser cego de nascença, além de ser um mendigo, ele era alguém que estava desamparado pela família, pois enquanto ele estava mendigando, seu pai e sua mãe, no contexto aqui, ou no texto adiante, vai aparecer quando vão indagar ele:
verdadeiramente esse teu filho, esse filho de vocês era cego, então ele tinha pai, tinha mãe, mas a família tinha o desamparado. E o quarto ponto de problema na vida deste cego é que ele também estava sendo subjugado, ele estava debaixo de um jugo pesado. Que jugo era esse? Por onde este cego passava, todos tinham esse mesmo conceito, porque provavelmente era o pensamento daqueles que ali estavam. Quem nasceu assim está debaixo de uma maldição, está debaixo de um jugo, está debaixo de um peso que foi colocado sobre ele, uma responsabilidade que talvez não fosse nem dele. Esse é um pensamento daqueles dias, sabemos que assim não é bem assim, mas Jesus vai dizer, na verdade, por que aquele cego nasceu naquela situação. E entendemos pela Bíblia Sagrada que o motivo pelo qual esse cego nasce nessa natureza ou desta forma é o que o próprio Jesus disse, era para que a glória de Deus fosse manifestada na vida daquele que ali estava. A Bíblia nos mostra em outros textos, até no próprio Antigo Testamento, no livro de Isaías, diz que quando o Messias viesse, esse Messias iria abrir os olhos dos cegos, iria fazer com que aqueles que eram surdos viessem a ouvir, e Jesus se manifesta como o Messias. E como Messias, ele estava ali operando aquele grande, eu iria operar aquele grande milagre na vida daquele cego naquele dia. Mas o mais interessante, quero chamar sua atenção, é que Jesus quando passa, eu fiz citação disso esses dias em um lugar, Jesus quando passa, Jesus não coloca a deficiência na frente do homem. O texto do capítulo 9, versículo 1 diz que Jesus passou e viu um homem que era cego de nascença. Jesus não colocou a deficiência, o problema dele na frente. Jesus primeiro viu que ele era um homem, que ele era uma pessoa. E como pessoa era portador dessa deficiência. Às vezes é comum alguém olhar primeiro o defeito, o problema, a falha de alguém. E se esquecendo que ali existe uma pessoa, existe um ser humano, existe um homem que está ali. Existe a visão humana e existe a visão de Jesus. A visão humana talvez olhe para os defeitos, mas o Senhor Jesus, quando passa, primeiro ele vê a pessoa, ele vê o homem, ele vê o ser humano. E essas demais necessidades, Jesus se encarregará de trabalhar, de moldar, de fazer algo diferenciado, algo novo na vida daquele que está precisando. Logo, mais adiante acontece algo aqui no texto que muito me chama a atenção. Jesus vai passando. Quando ele vê aquele homem, responde à pergunta dos discípulos que ali estão, mas Jesus faz algo que para aquele cego, talvez fosse algo que ele estava em comum acontecer. Podemos perceber, segundo a Bíblia Sagrada, que o ato de cuspir no chão, como podemos ver em diversos textos, a Bíblia faz diversas citações acerca desta questão. Por exemplo, quando alguém passava e cuspia próximo a alguém, era um sinônimo, vamos dizer assim, de jugo. Podemos ver, por exemplo, em Números capítulo 12, Deus repreende Arão e Miriam e diz ao próprio Moisés que se porventura Miriam tivesse cuspido no seu pai, ela iria pagar o preço. Então assim, ela ficou leprosa como um jugo por aquilo ali. É uma citação do texto. Podemos observar em Marcos também, que Jesus quando vai passando na via dolorosa, à medida que Jesus vai passando, o texto é bem claro em dizer que as pessoas cuspiam. Em Marcos 14, versículo 65, as pessoas cuspiam quando Jesus passavam. Quando Isaías vai falar sobre o servo sofredor, no capítulo 50, versículo 6 do seu livro, do profeta messiânico Isaías, a Bíblia nos diz que o próprio Messias, alguns virariam as costas para ele e cuspiriam quando ele passasse. Então, cuspir era um ato de desprezo, de repúdio, de alguém que, representando alguém que estava fora da linhagem. Acontecia isso entre judeus e samaritanos, entre judeus e gentios. Quando alguém cuspia no chão,
era como se estivesse desprezando, levando com desdém aquela pessoa. Então preste bem atenção, agora Jesus se aproxima do cego e Jesus faz o que todo mundo era comum fazer diante de uma pessoa que estava subjugada. Talvez aquele cego, claro, ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo. E quando ele escuta, talvez com um barulho, porque aqueles que têm algumas deficiências, outras são aguçadas, talvez a audição aguçada daquele cego, ouviu quando Jesus se aproximou, suas pisadas, e Jesus agora com um barulho da sua boca, ele cospe no chão. E eu imagino o cego pensando e dizendo, estou decepcionado. Eu pensei que o que eu ouvi de Jesus seria uma forma diferente, mas Jesus está fazendo como todo mundo fez comigo durante toda a minha vida. Só que Jesus, ele não é como a maioria. Jesus não é como os demais. Jesus cospe no chão e o cego talvez diz, ele é só mais um. Mas Jesus se abaixa e com aquele cuspe que está no chão, Jesus faz o lodo. E a Bíblia diz que ele agora pega aquele lodo, aquela, eu posso usar a expressão, como uma lama, e agora pega aquilo ali e coloca nos olhos do cego. Alguns estudiosos chegam a dizer que não existia, ali era só, vamos dizer assim, o globo, um lugar, mas não tinha olho, não tinha nada disso. É o que alguns chegam a declarar, não estou afirmando. Mas Jesus coloca ali aquele barro, aquela saliva misturada com terra. E agora diz a ele que vá se lavar, e quando ele se lava, diz a Bíblia que ele volta enxergando. Aqui eu posso destacar para nós, para trazer uma conclusão, e para você que está aí meditando nessa reflexão, nesta manhã deste dia. Jesus é especialista em transformar maldição em bênção. Enquanto muitos estavam dizendo, Jesus está cuspindo no chão, ou o cego talvez pensando, ele é só mais um. Jesus pega aquilo que por toda a vida representou um jugo pesado e agora faz um lodo e transforma aquilo ali em uma bênção, em uma cura, em uma restauração para a vida daquele cego. Quando Jesus faz esse ato, ele está revelando algumas coisas. Por exemplo, era dia de sábado e como Jesus está fazendo o lodo ali no chão, o cuspe, a saliva com o barro, é o trabalho do oleiro, segundo o que está escrito no livro de Levítico. Havia uma proibição do oleiro trabalhar naquele dia, porque era sábado. Mas Jesus, como maior que o sábado, ele está dizendo, eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que qualquer dia da semana, do que data, do que mês, do que calendário, e eu sou maior do que o sábado, eu trabalho no sábado. Como oleiro, ele estava também trazendo uma representação para aquele homem, dizendo, eu sou o oleiro, e como oleiro eu posso trabalhar na vida do barro. Jesus também estava dizendo ali, eu sou criador, porque assim como Deus, lá no início, pôs as mãos no barro e do barro trouxe origem ao ser humano, ele está dizendo àquele cego, eu sou o Criador de todas as coisas. Então, a você que está nos escutando através desse veículo de comunicação, o Senhor Jesus, ele usa as circunstâncias, muitas vezes para nos beneficiar, para trazer uma bênção para a nossa vida, quando tudo está travado, quando tudo está dando errado e que pensamos até que a circunstância está indicando ali que tudo acabou. Jesus vai dentro da circunstância e revela que ele é oleiro, que ele trabalha, que ele é maior do que todas as coisas, que ele é criador, que ele transforma, que ele é aquele que muda a vida e muda qualquer situação. Também percebemos nesse texto, e eu quero concluir a minha fala nesta manhã, dizendo a você que Jesus trabalha na vida de cada um de uma forma diferenciada. Jesus não curou apenas esse cego, Jesus curou diversos. O evangelista João diz que se todos os milagres que Jesus realizou estivessem contidos nesse livro, nós não poderíamos com o peso dele.
Jesus trabalha de formas diferentes. A Bíblia nos diz, por exemplo, que Jesus está passando em um determinado lugar e ali tem 2 cegos de nascença. Está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 27. E Jesus chama aqueles 2 cegos, toca nos olhos deles e eles começam a enxergar imediatamente. A mesma Bíblia diz que um dia, Marcos cita isso, capítulo 8, versículo 22, Jesus vai passando por Jericó e ali tem um cego à beira do caminho que mendigava, chamado de Bartimeu. E depois da história que todos já conhecem, Jesus, com o poder da palavra, quando diz a ele: o que queres que eu te faça? Ele diz que eu tenha vista novamente. E Jesus ordena, e com a voz, aquele homem agora volta novamente a enxergar. Em Marcos 8 e 22, se não me foge a memória, a Bíblia diz, no caso Marcos 10 é Bartimeu, mas Marcos 8 diz que Jesus se encontra com o cego e o chama, e cuspindo nos seus olhos, ele volta a enxergar. Veja como todos são cegos, mas Jesus trabalha de forma diferente. A Bartimeu ele cura com o poder da sua voz. Aqueles 2 cegos, ele cura quando toca nos seus olhos. Ao outro cego, Jesus cospe nos seus olhos e ele volta a enxergar. Já este cego de nascença, Jesus pega o lodo, coloca nos olhos e ele volta a enxergar. Para cada